No nosso culto de hoje, nós estudamos sobre o tema A Chuva Serúdia, baseado em Oséias capítulo 6, de 1 a 3, um tema excelente e muito relevante para o tempo que nós estamos vivendo. Então já se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações para que você continue recebendo o nosso conteúdo. Desde já, que Deus abençoe você e a sua família e segue aí com o nosso culto e com a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe. Só em ti, meu Jesus, só em ti, a minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus. Seus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, Senhor. Só em ti. Só em ti, a minha alma se fartará. Só em ti, meu Jesus, só em ti, a minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus. Muito bem, irmãos. Para aqueles que estão entrando agora, um bom dia. Já tinha dado bom dia para os outros, né? Bom dia para todos. Bom estar aqui com vocês para podermos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus e para podermos orar e interceder ao nosso Pai, né? Porque somente nele e Ele, né, é capaz de suprir todas as nossas necessidades, né? Vamos começar o nosso momento de hoje. Na verdade, já começamos, né? Mas vamos iniciar com uma oração. E aí vamos para o estudo do nosso tema de hoje. E aí depois a gente vai tirar mais os momentos de oração. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido em meio às adversidades.
Sabemos que não tem sido fácil a vida de cada um de nós nesta terra. Quando a gente se une a Ti em buscar o Senhor, a gente sabe que o inimigo também se levanta para poder perseguir, atrapalhar aquilo que a gente está tentando realizar em Teu nome. Mas pedimos ao Senhor que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado através da vida de cada um de nós e através das nossas igrejas. Continue abençoando o distrito de Bela Vista. Toma o distrito em Tuas mãos, dirige os nossos passos, as nossas ações, para que tudo seja tão somente para glorificar o Teu nome e também seja dirigido pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos então aqui para o nosso tema de hoje. Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 6. Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 6, versos de 1 ao 3. Oséias capítulo 6, de 1 a 3, diz assim, ó: Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Verso 3: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Eu gosto muito do livro de Oséias, irmãos, porque o livro de Oséias ele é um livro assim fantástico, né? Ele traz muitas lições para nós. Oséias, como vocês sabem, é um dos profetas menores, né? E Oséias ele passou por situações assim bem complicadas em sua vida, porque Deus utilizou a vida matrimonial de Oséias para levar o recado para o povo de Judá, o povo de Israel ali, em relação aos seus pecados, né? E não é fácil, né? Deus utilizar a sua vida pessoal ou a sua vida familiar para poder transmitir recado para um povo. Mas essa era a vida de um profeta, né? E ele ali fez com muita, vamos dizer assim, com muita relevância, né? Em nenhum momento reclamou, né? Apenas aceitou. Ele foi lá e se casou com Gomer, né? Todos nós sabemos, né? O início do livro fala sobre isso. Casou com Gomer, né? Gomer era uma mulher da vida, né? Uma prostituta, né? E ele casou-se, levou ela para casa, né? Constituiu uma família com ela, mas aí depois o livro menciona que por várias vezes ela abandonou a sua casa e foi para o mundo, né? Para se envolver com outros homens, né? Se prostituindo. Ele ia lá, buscava, trazia de volta, ela fugia, ele trazia, cuidava, alimentava. E ali era um exemplo do que estava acontecendo com o povo de Deus, né? Deus cuidava, Deus abençoava, e mesmo assim as pessoas continuavam em adultério espiritual. O que é adultério espiritual? Idolatria, né? As pessoas continuavam envolvidas em idolatria. E hoje não é diferente, sabe, irmãos? Hoje o povo de Deus se encontra na mesma maneira, infelizmente. Deus não está utilizando a nossa vida matrimonial para trazer um recado para a igreja, mas é bem verdade que o povo de Deus está muito disperso, né? O povo de Deus está disperso, estão distraídos, né? Estão envolvidos com tantas coisas, menos as coisas de Deus. Cada dia a gente tem uma igreja mais uma igreja menos envolvida com a missão, menos envolvida com a própria igreja, com a programação da igreja, né? Com aquilo que cerne ali a igreja, para a igreja andar, né? E cada dia a gente vê as pessoas nem um pingo interessadas com a igreja, nem com o povo de Deus, ó. Se a igreja abrir, tudo bem. Se não abrir, tudo bem. Se tem culto, tudo bem. Se tem Caleb, tudo bem. Se não tem Caleb, tudo bem. Se terminou Caleb, ganhou almas, tudo bem. Se não ganhou, também continua muito bem. E assim as pessoas vão levando a vida. E essa não é a vida que Deus ele espera do povo dele, né? Deus espera muito mais, né? E ele pode fazer muito mais. Então, eu acredito que isso seja um ataque do inimigo à igreja de Deus, e está neutralizando está neutralizando a igreja, né? Para que a igreja avance na missão. Então, o tema de hoje que a gente vai apresentar, e o texto falou sobre chuva serôdia. Eu quero apresentar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui só colocar o tema aqui, só um minuto, irmãos. Então, o tema de hoje a gente vai trabalhar exatamente isso. Vamos trabalhar
falamos na última vez que nós trabalhamos aquele tema com vocês em relação ao livro, nós trabalhamos em relação à chuva temporã, né? E a chuva temporã, ela não pode acontecer se não vier primeiro. Desculpa, a chuva serôdia não pode vir se a chuva temporã não acontecer. Então, primeiro vem a chuva temporã, para que depois possa acontecer a chuva serôdia. Então, esse poder que a gente tanto precisa, né? Ele está disponível para cada um de nós e a gente precisa buscá-lo, né? Eu vou colocar aqui a apresentação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tela inteira. Estão vendo aí a minha tela? Só dá um legal aí. Estão vendo? Beleza. Então agora eu vou colocar lá a apresentação. Vocês me dizem aí se a apresentação está aparecendo para vocês. Quando eu abro a apresentação aqui, eu não consigo ver mais o vídeo de vocês. Alguém abre o áudio e só diz para mim se está aparecendo a apresentação. Está aparecendo, Eduardo. Pronto, beleza. Então, obrigado, Renato, pelo retorno. Então, veja, o tema aí, né, o poder final, a chuva serôdia. O derramamento do Espírito Santo não é para o futuro, mas é para agora. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos como igreja, irmãos, é imaginar que esse poder, né, esse grande poder que é a chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo, a gente pensa que é uma ação para o futuro, né? Que é uma ação que vai acontecer, não, só lá, muito para o futuro, né, bem distante. E o desejo de Deus é que isso aconteça agora, porque uma vez que a chuva serôdia é derramada sobre a igreja, o que é que acontece? A gente realiza a missão como deve ser feito, o evangelho ele é pregado, né? A missão de Deus é concluída, cumpre-se o que está em Mateus 24:14, quando o evangelho do reino for pregado no mundo inteiro, então virá o fim, e aí Jesus volta. Então, muitas vezes, nós como igreja, a gente está desejando a volta de Jesus, mas a gente quer pular etapas, e nós não podemos pular etapa. A chuva serôdia, ela faz parte de uma etapa, né, do processo do poder de Deus na vida de cada um de nós e na vida da igreja. Então, não adianta a gente querer que Jesus volte, né, sem antes as etapas anteriores serem cumpridas, né? A chuva temporã precisa ser cumprida, que é o regar do solo, né? A preparação do solo, é a preparação do ser humano para receber o Espírito Santo, né? Então tem que ter essa preparação para depois vir a chuva mais forte, que é justamente a chuva serôdia, né? O verso que nós lemos lá de Oséias fala exatamente isso. E ele virá sobre nós como chuva o quê? Como chuva serôdia. Essa é a chuva que nós estamos aguardando, irmãos. Mas antes da chuva serôdia vir, primeiro ainda a temporã ainda está caindo. A temporã ela começou lá no Pentecoste, lá na igreja primitiva, e aí ela continua caindo, ela não parou de cair. O grande problema não é que a chuva cessou. O grande problema é que nós, que somos receptores dessa chuva, não estamos preparados para recebê-la. E aí por isso que a gente pensa que o Espírito Santo não está sendo derramado. Está sendo sim, irmãos. O Espírito Santo está sendo derramado em vários lugares, em várias pessoas que estão buscando a Deus com sinceridade, com efetividade e propósito, aqueles que estão realmente levando a sério a vida cristã. Infelizmente, a gente está vivendo um período onde as pessoas estão brincando, né, com as coisas espirituais. A pergunta é, Deus quer derramar. Nós estamos prontos? Não estamos, infelizmente, irmão. Eu não tenho medo de dizer isso, mas nós não estamos prontos. Porque se tivéssemos prontos, nós estaríamos recebendo. Como nós não estamos recebendo, é porque nós não estamos prontos. Então não é porque Deus não quer dar. Deus quer dar. Irmãos, o maior desejo de Deus, o maior desejo do céu é derramar o Espírito Santo. O maior interessado com que isso aconteça é o céu. Só que quem não está preparado? Nós somos nós, né? Cada dia, né, você percebe que o inimigo ele envolve as pessoas com mais atividades. Cada dia as pessoas estão trabalhando mais, cada dia as pessoas estão estudando mais, cada dia as pessoas estão mais distraídas, cada dia as pessoas estão mais envolvidas com coisas que não é de Deus, né? E aí vão se esquecendo de quê? Que precisa se preparar para o derramamento do Espírito Santo. Então essa é uma verdade, irmãos, é uma verdade máxima, né? De que nós realmente precisamos desse Espírito. Aí diz assim, ó, ele anseia derramar sobre nós o seu Santo Espírito em fartas medidas. Deixa eu ver aqui quem é que está tentando entrar aqui. Já a gente volta aqui, irmãos, para autorizar aqui, senão a pessoa fica esperando lá e não entra, né? Então, Deus ele quer derramar o poder do Espírito Santo,
Mas o grande problema é que a igreja não está buscando, a igreja não está preparada. E aí como é que Deus vai derramar, irmãos? Eu fico pensando, né? Que situação a gente coloca o nosso Deus, né? Que situação a gente coloca o nosso Deus? Por quê? Deus quer fazer, mas o povo não quer receber. E aí como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Mas irmãos, olha só. A Bíblia fala que se a gente não pregar, se a gente não fizer, as pedras clamarão. Deus não vai deixar de cumprir a sua promessa, a sua vontade. Deus não vai deixar de cumprir aquilo que ele prometeu por causa do ser humano que não está o quê? Que não está preparado. Se aqui no Brasil as pessoas não estão preparadas, lá na África, lá na Indonésia, lá na Europa, lá na América do Norte, Deus vai levantar alguém, irmãos. Então, assim, como diz aquele ditado lá, né? Se não for comigo ou semigo, Deus vai fazer. Então, a gente não pode pensar que, não, Deus precisa do ser humano. Não, irmão, precisa não. Deus não precisa da gente. Deus não precisa da gente para a obra dele ser concluída. Aí talvez você esteja perguntando, sim, para que ele pede que a gente faça? É pela nossa salvação. Deus pede que a gente faça a obra para salvar outras pessoas, é porque a gente também precisa ser salvo. Quando a gente, irmãos, quando a gente está pregando a palavra de Deus, quando a gente está cumprindo a vontade de Deus, a gente está salvando outros, mas nós também estamos sendo salvos. Então essa é a grande questão. Não é porque Deus precisa do ser humano, irmãos. Deus poderia fazer essa obra em segundos. Deus poderia enviar um anjo e o evangelho ser pregado no mundo inteiro em segundos, que ele tem capacidade de fazer isso. Mas em amor e misericórdia a nós, ele pede que a gente se envolva com esta obra. E aí diz assim, nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para a alma humana, como o orgulho e a presunção. Renunciar ao orgulho e ao egoísmo é o primeiro passo para o reavivamento. Irmãos, infelizmente, nós temos em nosso meio, eu não estou falando aqui no nosso meio, na nossa reunião de oração, eu estou falando no nosso meio adventista. Infelizmente, irmãos, tem muita gente orgulhosa no nosso meio. Tem muita gente que está deixando o orgulho ocupar o espaço do seu coração e não tem como o Espírito Santo trabalhar na vida de uma pessoa orgulhosa. Não tem como, irmãos. A gente vê que as pessoas estão deixando preponderar, né? Ou estão deixando ali mais aparecer o seu orgulho, a sua vontade, do que a vontade de Deus. Não é de acordo assim diz o Senhor, é de acordo com assim diz Maria, João, é de acordo com o que é a vontade da pessoa. E a igreja, em vez de ser dirigida por Deus, está sendo dirigida pelo homem. Por isso que você vê as coisas descambando, irmãos. Por isso que você vê as coisas não acontecendo. Por quê? Porque Deus não está na frente. Quando Deus não está na frente dirigindo, quando o ser humano se coloca na frente e faz as coisas do jeito dele, Deus não age. Não tem como Deus agir desse jeito. E isso é uma tristeza, irmão. Isso é uma tristeza muito grande. É uma tristeza porque a gente vai lá, trabalha, né? Isso eu estou falando agora diretamente do Caleb, né? A gente vai lá, trabalha, se desgasta, né? Gasta dinheiro, né? A associação injeta recursos para poder fazer o Caleb, né? Gasta dinheiro, compra brinde, os irmãos vão lá todo dia, o desgaste, chega do trabalho, vai, é visitação. Aí chega no final, irmão, a gente não tem nada para colher. Você acha que isso está certo? Não está, irmãos. Não tem como estar certo. Não tem como você fazer um trabalho evangelístico de 15 dias e não colher nada. Se não colher nada, duas coisas podem ter acontecido. Uma, ou o egoísmo, né, dirigiu aquela campanha evangelística. Ou dois, ou pode ser as duas coisas. Pode ser um, ou outra, pode ser as duas coisas. Ou a igreja não está plantando e por isso não está colhendo. Que eu acredito que a segunda opção é o que mais está acontecendo. Igreja que não dá estudo bíblico, né, igreja que não realiza evangelismo pessoal, não terá condições de colher no evangelismo público. Vai colher o quê se não plantou? Né? A gente vai achar que uma pessoa que não está visitando a igreja, uma pessoa que não tomou estudo bíblico, ela vai lá no evangelho e vai batizar. Pode acontecer. Mas não é o ideal. O ideal é o quê? Que as pessoas que sejam batizadas nas campanhas evangelísticas sejam pessoas que já estão sendo trabalhadas, já estão sendo cuidadas. E isso acontece através de quê, irmãos? Se não for através do trabalho do Espírito Santo na vida da gente. Quem é que faz toda essa obra se não for o Espírito Santo? É o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que realiza.
É Ele que toca no coração do ser humano, para o ser humano ir pregar, bater de porta em porta, levantar estudos bíblicos, ir lá, fazer o estudo bíblico até o final, fazer o apelo, levar aquela pessoa para o evangelismo, porque é muito mais fácil a gente colher aquilo que está sendo plantado do que colher aquilo que está começando, aquela sementinha que ainda está começando. Então, irmãos, a gente precisa acordar. A igreja está passando por um processo de mornidão, está vivendo assim um período de Laodiceia que é muito preocupante. Muito preocupante mesmo. Eu tenho transmitido isso para vocês. O distrito de Bela Vista está passando por um momento muito difícil, uma crise assim que tem me assustado e, na verdade, tem me deixado muito preocupado. O distrito de Bela Vista está passando por vários problemas, várias situações e também está passando também por essa questão de neutralização espiritual e está passando também por uma questão de comodismo. Irmãos, estamos no mês 7 de 2026. Tem igreja que não conseguiu batizar uma pessoa em 7 meses. Eu pergunto para você, essa igreja está trabalhando? Essa igreja está orando? Essa igreja está unida? Essa igreja está renunciando ao orgulho para que Deus possa operar? Não está. Então, irmãos, vamos dar uma pausa aqui e vamos pedir ao nosso Deus que nos ajude, né, mediante essa situação, para que a gente possa não somente orar, mas, irmãos, a gente está precisando clamar. Clamar pelo poder do Espírito Santo. Só orar não está adiantando, não. Só orar não está resolvendo. A gente precisa clamar, porque a situação é grave. A igreja de Deus, ela está na UTI. Eu considero que a igreja de Deus está na UTI. Sabe quando a pessoa está na UTI e tem um aparelhozinho lá que fica piscando? Pi, pi, até que chega um momento que ele vai pi, é quando morre. Então, assim, se a igreja não reagir, se a igreja não buscar Deus, e isso, irmãos, o que está acontecendo com a igreja é um reflexo da falta de busca pessoal de cada irmão. O reflexo do que está acontecendo na igreja, nas igrejas, é o reflexo da falta de busca da igreja, dos irmãos, cada um em casa. É claro que não são todos, né, irmãos? Tem pessoas que estão buscando, mas às vezes só uma pessoa buscando não está conseguindo avançar. Precisa de mais alguém, precisa de um grupo, precisa de um povo. Por isso que a gente não pode desistir do nosso grupo de oração. Né? Domingo mesmo tivemos uma reunião, foi muito boa a nossa reunião, foi uma bênção. Né? Mas tem hora que dá vontade da gente, como diz o ditado, chutar o pau da barraca e abandonar tudo. Falar, não, o povo quer viver assim, que viva, né? A gente vai vivendo, vai levando e a vida vai avançando. Mas isso é o que o diabo quer. Então, irmãos, eu penso que nós estamos incomodando o diabo. Entendeu? Aqueles que estão orando, aqueles que estão buscando, estão incomodando o diabo. E por estar incomodando o diabo, ele está se levantando e está vindo com, assim, ó, de sola, meu amigo. Está vindo com tudo. E aí, onde aqueles estão fortes na oração, aqueles ali não conseguem ser o quê? Abalados, não conseguem ser o quê? Derrubados. Mas aí, quando ele encontra os elos fracos, que são aqueles que não estão buscando, que estão apenas sendo religiosos, não sendo cristãos, porque cristãos é o quê? É um pequeno Cristo, né? É um seguidor de Cristo, é um exemplo de Cristo. Então, aqueles que estão sendo apenas religiosos, são esses que o inimigo vai trabalhando. São esses que vão lá deixando orgulho, né? Operar na sua vida, atrapalhar o crescimento da igreja, a unidade da igreja. É aqueles que estão trazendo só problema para a igreja, não traz solução. Sabe aquela pessoa que só traz problema para a igreja, mas ele não traz solução? E aí vai sobrecarregando a igreja, vai sobrecarregando a liderança, vai sobrecarregando o pastor, e aí a gente não avança. A gente fica ali parecendo que a gente está, né, andando, né, em areia movediça. O que é areia movediça? Quanto mais você se mexe, mais você afunda. Né? Você não sai do lugar. Então, irmão, nós precisamos orar. Vamos orar. E agora nós iremos fazer aí 2 orações objetivas, tá? Orações rápidas, irmão, para a gente voltar aí ao nosso tema. E aí eu vou pedir à irmã Francinete para fazer essa oração e o irmão Tiago. Então vamos fazer essas 2 orações. Está acordada, Francinete? Está um som danado aí, né, minha amiga? Não é fácil não, né? Acordar cedo é desafiador para todos nós. É assim mesmo. Mas que bom que você está aqui, tá, minha amiga? Mesmo com sono, mas está aqui. Perseverando. A representante aí do CEDEL junto com a irmã Francisca. A irmã Francisca também sempre entra. Acho que a irmã Francisca também está por aí. Então louvado seja Deus pela presença de todos, né? Então vamos orar, irmãos. Nessa oração eu quero que vocês intercedam pelas igrejas do Distrito Bela Vista. Vamos orar por um reavamento na igreja, por um despertar da nossa igreja, porque estamos precisando. E só quem pode fazer isso é o Espírito Santo, mais ninguém, é só o Espírito Santo. Então nós vamos nos ajoelhar agora, e aí a Francinete, depois o Tiago,
vai estar orando aí em favor das nossas igrejas, orar pelo batismo do Espírito Santo, orar para que o orgulho seja quebrado, né, nos nossos corações, no coração dos nossos irmãos, para que seja quebrado tudo aquilo que está atrapalhando a igreja avançar. Porque enquanto a igreja não avança, irmãos, quem está prosperando é o lado contrário. Porque a igreja está travada, as pessoas não se arrependem, não buscam a Deus, quem é que está vencendo? É o lado contrário. Mas a gente está no lado vencedor. Só que para Deus fazer a obra, Ele precisa de quê? Ele precisa de instrumentos. E nós somos instrumentos nas mãos de Deus, para poder fazer a obra de Deus avançar. Então Deus quer usar você. Deus quer usar a mim. E aí a gente precisa se apegar a Deus. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar, poder falar com Deus? Nosso querido Deus Pai, te agradecemos por estarmos em tua presença nessa manhã, todos para te buscar, Senhor. Pedimos que teu Espírito Santo a cada dia se faça presente em nossa vida. Amém. São muitos os desafios, as lutas, mas acreditamos que o Senhor está conosco, que o Senhor é quem nos fortalece. Amém, sim. E vamos a Ti, Senhor, por Tua misericórdia, por Tua graça. Continue, ó Pai, cuidando do Teu povo, da Tua igreja, no Distrito Bela Vista, que o Senhor possa continuar com Tua mão, Senhor, segurando e fortalecendo a vida de todos. Clamamos a Ti, Senhor, por reavivamento espiritual, que o Senhor possa conceder, Senhor, a cada um, aqueles que buscam, aqueles que estão clamando a Ti, para que possamos, ó Deus, fazer o Teu trabalho, para que possamos desenvolver, que possamos cumprir, Senhor, a missão que o Senhor tem dado a cada um de nós. Pedimos a Ti, ó Deus, que a cada dia nós possamos estar em Tua presença, Te adorando, possamos ser realmente cristãos que o Senhor quer que sejamos, que possamos dar exemplo por onde quer que a gente for, ao falar, Senhor, ao andar, mesmo sem precisarmos falarmos, mas que possamos testemunhar do Senhor. Mas, ó Deus, levanta o Teu povo para fazer o Teu trabalho. São grandes coisas que precisamos fazer, que o Senhor possa nos usar. Abençoe, ó Deus, os irmãos que estão à frente de evangelistas, que o Senhor possa fortalecer a vida de cada um, que o Senhor possa, com o Teu Espírito Santo, transformar a vida daqueles que ouvem. Só o Senhor pode fazer o milagre, a vida daqueles que precisam. E clamamos a Ti, Senhor, que eles possam ouvir e atender, Senhor, o Teu chamado e dar lugar, Senhor, para que o Espírito Santo possa transformar a vida de cada um. Que o Senhor possa cada dia levantar o Teu povo, aqueles que estão fracos, que estão caídos, que o Senhor possa levantar. Mas também sabemos, ó Deus, que vivemos em momentos difíceis, em tempos difíceis na história da igreja nesse mundo. E também que muito em breve o Senhor já vai voltar e precisamos estar prontos para esse momento. Sabemos que nem todos estarão prontos, mas, por favor, Senhor, nos fortaleça e que a nossa fé não venha ser abalada diante dos desafios, mas que possamos nos manter firmes ao Teu lado. Te pedimos, ó Deus, que a Tua misericórdia lá venha nos alcançar a cada manhã e que possamos, ó Deus, nos entregar por inteiro e dizer: eis-me aqui, Senhor, para o Teu trabalho. Continue cuidando da vida do pastor, da sua família, que o Senhor continue fortalecendo e que a cada dia, Senhor, possamos Te buscar e fazer somente a Tua vontade. Com o nome da Ti, pelo Teu Espírito Santo, essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus, na Tua presença ainda, Senhor, nós queremos exaltar o Teu santo nome, Pai querido, e dizer muito obrigado, porque ainda estamos de pé, segundo a Tua misericórdia e graça. Amém. Queremos, ó Senhor, avançar no propósito de cuidar e salvar. A realidade de nossas igrejas, Senhor, de nossas 12 igrejas no distrito, não é boa e não nos agrada. E nós sofremos com isso, Senhor. E nós sabemos, e somente no Senhor está o poder para que essas igrejas sejam reavivadas.
E nós estamos aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para pedir ao Senhor que tens o Espírito Santo para nos encher, para reavivar o propósito de nossas vidas, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, nesses tempos do fim, onde nossas estratégias muitas vezes são limitadas. Abre nossa mente, Senhor, nosso coração, para que se achegue a Ti. Abre nossos olhos, nossos ouvidos, Senhor. Muitas vezes nós estamos ouvindo só nós mesmos. Nos perdoe, Senhor, pelo nosso egoísmo, nos perdoe pelo nosso coração duro. E às vezes a Tua palavra não penetra. Às vezes, Senhor, a Tua voz não é ouvida por nós mesmos. Por isso estamos em decadência. Ouve-nos, Senhor, nesse momento e perdoa a nossa falha. Nós queremos voltar para Ti, Senhor. Amém. Para que o Senhor assim nos fortaleça, nos reaviva, para que a condição do nosso distrito seja transformada, seja mudada pelo Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos essas bênçãos todas, confiadas, que nós temos já recebido muitas do Senhor. Amém. 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 Obrigado, Francinete. Obrigado, Tiago, por interceder por nós. Nós temos aqui pedidos de oração. Proximamente a oração a gente vai interceder, tá? Inclusive o pedido aqui é do nosso irmão Tiago, né? Bom dia. Ore por um projeto que queremos trazer aqui para a igreja, né? E peço oração pelos meus filhos. Então vamos interceder pelo pedido da irmã Francisca e depois também pelo pedido do Tiago. Tá bom, irmãos? Deixa eu voltar aqui o slide para a gente terminar aqui a nossa apresentação. E aí a gente partir para o finalmente, né? Para a conclusão. Deixa eu achar aqui a apresentação. Um minuto. Cadê? Aqui. Muito bem. Vocês estão vendo a apresentação, irmãos? Só me dá um legal aí, alguém? Ok? Vou abrir aqui a tela aqui para ficar melhor. Muito bem. Então, aí a gente parou aqui nessa parte do orgulho, né? Próximo slide diz assim, ó, o espírito não ocupa espaços já preenchidos, né? Veja, irmãos, essa imagem aí é bastante interessante, né? São dois vasos, né? Um está completamente cheio pelo orgulho, pelo egoísmo, né? O segundo vaso, né? O que acontece é um processo, né? Para que a gente venha se encher da chuva serôdia, o que é que acontece? Esse vaso, ele precisa ser esvaziado, né? É a renúncia, é Deus aplanar o caminho, né? Endireitar o caminho, né? E aí onde vem o derramamento da chuva serôdia. E tem uma frase que diz assim, ó, quando o próprio eu for entregue a Deus, nossos olhos serão abertos para ver as pedras de tropeço. Irmãos, inclusive o Tiago comentou aí na oração, a gente precisa realmente pedir a Deus, né, perdão pelos nossos pecados, né, pedir a Deus perdão, né, eu lembro que, inclusive um texto o irmão Raimundo usou na nossa reunião de oração no domingo, sobre a oração de Daniel, né? Quando Daniel foi à presença de Deus ali, ele falou assim, Senhor, perdoa cada um de nós, perdoa porque nós temos pecado contra Ti. A gente não pode, irmãos, em nenhum momento achar que nós somos melhores do que os outros. Ah, não, nós somos melhores porque estamos aqui na sala de oração e os outros não estão. Ah, somos melhores porque participam de um grupo de oração. Somos melhores porque... Não, todos nós somos iguais, irmãos. É bem verdade que o nível de espiritualidade, cada um é diferente. Mas no que diz respeito, no que serve a relação do pecado, todos nós somos iguais. Diante de Deus, todos são pecadores e carecem da glória de Deus. E todos nós precisamos ser esvaziados de alguma coisa. Um é o orgulho, o outro é o egoísmo, o outro talvez seja o excesso de entretenimento, o outro talvez seja a mesquinhez, né? A obra de Deus está precisando, mas ele não é fiel no dízimo, ele não é fiel na oferta, ele é mesquinho, ele guarda o dinheiro só para ele, só pensa nele, né? Talvez seja a forma de gerir, de dirigir a igreja, você como líder não está dirigindo da forma adequada, de acordo com a síntese do Senhor. Então precisa de um esvaziamento. Enquanto esse vaso estiver cheio, não tem como vir a plenitude do Espírito Santo. O vaso precisa estar vazio e o vaso também precisa estar limpo. E aí, irmãos, esse campo individual, esse campo pessoal, nós não temos acesso. Ninguém tem acesso à vida de ninguém. Só Deus sabe o que você tem feito na sua individualidade. Só Deus sabe. Só Deus sabe o que é que eu tenho feito na minha individualidade e o que é que você tem feito na sua individualidade.
Então, assim, hoje a gente pode camuflar muito bem diante das pessoas uma aparência de santidade, mas que no fundo, nos bastidores, tem pessoas que estão vivendo em pecado. Então, aparenta ser uma coisa diante das pessoas, mas nos bastidores está vivendo muitas vezes uma vida de pecado, uma vida de mornidão espiritual, mas diante das pessoas aparenta, né? Orações bonitas, né? Pregação bonita, né? Comportamento, né? Irmãos, a transformação, ela não vem através de quê? Através do que, vamos dizer assim, ela não vem através do seu comportamento. Entenda bem o que eu vou falar para você aqui, ó. Preste bem atenção. A transformação do ser humano, ela não é comportamental. A transformação do ser humano é relacional. Vou repetir. A transformação do ser humano não é comportamental, é relacional. Você se relaciona com Jesus e ele transforma a sua vida, o seu caráter, e você tem um comportamento de acordo com a santidade. E não eu me comportar e achar que pelos meus atos, pelas minhas obras, eu vou receber o Espírito Santo. Pelo que eu faço. Não é pelo que eu faço e pelo que você faz, é pelo que o Espírito Santo vai fazer. Ele vai lá, tira vamos dizer assim, toda essa ocupação do teu vaso. Aí ele vai lá, agora tem que fazer o processo de purificação, né, do pecado, da sujeira que o pecado causou. E aí quando você está pronto, aí vem o derramamento do Espírito Santo. Então assim, por que é que hoje a gente tem muitos dissidentes legalistas na igreja? Porque não buscam o Espírito Santo, tá? Não respeitam a igreja de Deus, eles se levantam contra aquilo que Deus já estabeleceu, levanta contra a instituição de Deus, contra aquilo que Deus já estabeleceu há anos, e agora chega com uma mensagem que ele acha que ele é o salvador do mundo, que ele agora é o super-homem, né? O super-homem, né? Ele agora vai salvar a igreja com aquilo que ele está fazendo. Mas tudo é comportamental. Tudo é através de quê? Ele acha que é pelo que ele está fazendo que a igreja vai mudar. Não, não é pelo que eu faço, é pelo que Deus faz. E é bem verdade que aquilo que nós fazemos, ele precisa ser o quê? Ser dirigido pelo Espírito Santo. O nosso comportamento, ele tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Mas antes de eu agir, né, diante das pessoas, primeiro eu tenho que quê? Estar na presença de Deus. E não eu calcular tudo que eu vou fazer, tal, não é assim, não. Eu vou à presença de Deus e quem é que dirige os meus passos? O próprio Deus. É Ele que vai dirigindo os nossos pensamentos, é Ele que vai dirigindo as nossas ações e para isso a gente precisa da dependência total de Deus. Quando será derramada a chuva serôdia? Essa talvez seja a maior pergunta, né, de cada um de nós, né? E a resposta está aí, ó, nesse tempo. Então aí o texto diz assim, ó, ao orardes, crede, confiai em Deus. Estamos no tempo da chuva serôdia, tempo em que o Senhor outorgará liberalmente o seu espírito. Sede fervorosos em oração. Ellen White escreveu isso, irmãos, ó, há muito tempo. E por que a chuva não caiu, não foi derramada ainda? Por causa do ser humano. Então ele diz assim, ao orar, você precisa crer e você precisa confiar. E aí ela diz que já está no tempo da chuva serôdia. Que o Senhor o quê? Outorgará liberalmente seu espírito. Mas veja só como é que termina o texto. Sede fervorosos em suas orações. A gente precisa ser fervoroso, irmão, na oração, não adianta. A gente ficar fazendo aquela oraçãozinha, né? Que não move nem você, como é que vai mover uma igreja? Como é que vai mover um povo? Tem que ser oração de poder. E para que isso aconteça, irmãos, o que é que tem que ocorrer? Relacionamento com Jesus. É andar com Jesus todos os dias. É buscar o Senhor todos os dias. Irmãos, não existe férias para Deus, não. A gente só vai ter descanso só no céu. Então tem gente aí que acha que precisa descansar. Ah, não, hoje eu não vou buscar, irmãos, é uma luta, né? Como eu comentei com vocês aí, já tem alguns dias aí, inclusive o Renato aqui na sala, a gente tem se unido em oração aí, tem sido muito bom. Encontrar uma pessoa que ali, ó, a gente está na mesma, vamos dizer assim, na mesma vibe, né? Estamos ali no mesmo ritmo. E tem dia que dá vontade de levantar, não, irmão. Tem dia que eu levanto na marra, o meu olhinho fica fechado de sono, cansaço, mas fala, não é o que eu quero, é o que eu preciso. Então eu vou lá, vou me arrastando. Tem dia que é bom, tem dia que não é, mas estou lá, ó, todo dia aos pés de Jesus, todo dia. E aí quando você encontra alguém para poder te apoiar, alguém para poder te ajudar, isso ajuda na sua caminhada.
Quando a gente está sozinho, irmãos, então assim, ó, ore a Deus e procure um parceiro de oração. Procure alguém que seja aquela pessoa, né, como diz o ditado, pau para toda obra. É aquela pessoa que você chamou para orar de madrugada, ela ora, chamou para orar durante o dia, se ela puder, ela vai estar orando contigo, para que você consiga o quê? Para que você consiga avançar. E juntos, irmãos, nós somos mais fortes. Juntos nós somos mais fortes, nós iremos mais longe. Então, quando é que vai ser o derramamento da chuva serôdia? É agora, é hoje. Hoje deveis ter purificado o vosso vaso, a fim de estar pronto para o orvalho celeste, pronto para os chuveiros da chuva serôdia. Evangelismo, página 701. A promessa exige purificação presente na não intenções futuras. A gente tem que parar, irmão, de ficar somente na intenção. Apenas na intenção. Ah, não, eu preciso orar, mas não ora. Ah, eu preciso buscar o Espírito Santo, mas não busca. Eu preciso ler mais a Bíblia, mas não lê. Eu preciso meditar na palavra de Deus, mas não medita. Eu preciso pregar mais, mas não prega. Então a gente tem que parar de só ter intenções. Essas intenções, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser, não pode ser para o futuro, né? Ah, eu vou fazer, eu vou orar. Não, é no presente, né? Ah, amanhã eu oro, semana que vem eu começo. Não, irmão, começa hoje, né? É hoje, tem que começar hoje, você começa, busca, e aí você percebe que Deus, ele vai trabalhando. Esperar não é cruzar os braços. E aí uma carta que ele vai escreveu diz assim, ó, em 1887, não devemos continuar esperando a chuva serôdia. Ela virá sobre os que reconhecem o orvalho e os aguaceiros da graça que desce sobre nós e dele se apropriam. Irmãos, esperar não é você ficar de braço cruzado. Não, Deus vai derramar o Espírito Santo, então eu vou ficar aqui esperando. Quando for a hora ele vai mandar. Não. Esperar, irmãos, não é cruzar os braços. Esperar é você agir. E qual que é o nosso agir? Buscar Deus. Somente isso. Se a gente buscar a Deus, irmãos, com mais efetividade, com mais sinceridade, com mais tempo de qualidade, você pode ter certeza que o Espírito Santo virá. Então, o Espírito Santo não veio porque a gente ainda não está buscando o suficiente. É porque a gente ainda não está buscando, ainda não chegou no ponto que Deus realmente gostaria de que a gente tivesse. Talvez o vaso ainda está ocupado. O vaso ainda está ocupado e Deus vai falar, como é que eu vou te dar? Como é que eu vou preencher o teu vaso se o teu vaso está cheio? Precisa ser esvaziado para que o Espírito Santo venha. E é de tudo, irmão, de tudo. Ah, não, eu vou tirar isso aqui da minha vida e isso aqui não. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Então é dessa forma. Duas mentalidades. A mente estagnada espera passivamente por um evento futuro. A mente preparada busca o Espírito Santo para hoje. A mente estagnada mantém o vaso cheio de orgulho e presunção. A mente preparada purifica o vaso pela renúncia diária do eu. A mente estagnada ignora a graça diária e os fragmentos da luz. A mente preparada reconhece e valoriza o orvalho presente. E você? O que você precisa ou pretende mudar em sua vida a partir de hoje para receber a chuva? E aí, irmãos? O que é que depende de você? O que depende de Deus, Ele sempre vai fazer. Ele está disponível para fazer. Só que tem coisas que Deus não vai fazer na nossa vida porque cabe a nós. Entendeu? Tem coisas que é a parte do ser humano. A própria Bíblia apresenta vários exemplos, né? Vários exemplos da Bíblia que houve a participação humana para que o milagre acontecesse. Deus foi lá, pegou o barro, colocou no olho do cego e falou, agora vai e lava. Né? Então, Deus realizava o milagre, mas sempre teve o quê? A participação humana, é a fé, é a ação. Né? Então, a gente precisa realmente entender isso. Essa ação que Deus quer fazer na vida da gente, irmãos, não é uma ação, a gente não deve considerar, vai ser uma ação que vai acontecer no futuro também, mas ela tem que começar hoje. Não fique imaginando que o Espírito Santo vai ser só derramado daqui a 20 anos, 30 anos, você vai ficar velhinho, só os seus netos, seus filhos. Não, irmãos. Esse poder é para agora. E só vai receber quem estiver buscando, quem estiver levando a sério a comunhão com Deus. E isso é um processo diário, irmãos. Por isso que é a parte mais difícil. Né? Vou dizer, não é a parte mais difícil, deixa eu corrigir. É por isso que muitas pessoas acham difícil isso aí. Por quê? Porque não é assim, você chegar lá, orar, acontece. É um processo diário. É todo dia, irmãos.
É você estar cansado, é você buscar. É você estar com vontade de buscar, sem vontade de buscar. É você foi dormir tarde no outro dia, mas no outro dia você acorda cedo para buscar. Independente. Não é você criar as melhores condições para buscar, mas é você o quê? Ter a oportunidade de mais um dia e falar, não, é mais um dia, eu vou estar lá. E uma hora, irmãos, você vai ver que o milagre ele vai começar a acontecer. E aí o milagre começa a acontecer nas vidas de pessoas, na vida pessoal, né? E aí Deus vai trazendo o Espírito Santo para famílias, e aí vai trazendo o Espírito Santo para a igreja. É isso que Deus quer fazer, irmãos. Mas Deus só vai fazer se o ser humano permitir, se o ser humano quiser, né? E aí se a gente não quiser, irmãos, se a igreja do Bela Vista não quiser, pode ter certeza que em outros lugares, outros irão receber, aqueles que querem. Então é Deus, Ele quer fazer a obra, então que a gente esteja disposto, né? Porque tem um preço a se pagar, viu, irmãos? E esse preço ele não é baixo, é alto. É o preço da renúncia, né? Pelo pecado, pelo orgulho, né? É o preço do compromisso, né? Pode cair o mundo, pode acontecer o que acontecer, eu vou estar lá. Vou estar lá, posso estar doente, posso estar, né, passando por dificuldade, por tribulação, perseguição, mas não desistir. E aqueles que perseveram, né, com certeza serão o quê? Contemplados, serão abençoados pela presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe você e a sua família. Espero que esse dia, para você, seja um dia, né, regado pelo poder do Espírito Santo na sua vida. E para que isso aconteça, só depende de você. Não depende de ninguém. Só depende de você. Não fique esperando que a igreja faça isso. A igreja é você. Entendeu? Não fique esperando que a igreja tenha um movimento, que a igreja se manifeste. Não, irmãos. A gente for ficar esperando pela igreja, assim, um todo, né? A gente nunca vai. Porque a gente, em todos os reavivamentos, você vai perceber. Nunca foi uma grande multidão. Nunca foi muita gente. Sempre foi pouquinha gente. Sempre começou com pouco. Lá no final do mundo, na história de Noé, só quem se salvou foi Noé e sua família. Um pouquinho. Na história de Ló, somente Ló e as suas filhas. No tempo do povo de Israel, às vezes teve tempo que passou 20, 30 anos, o povo não buscava mais a Deus, mas tinha um representante lá. Tinha um profeta, tinha alguém que Deus levantava. No tempo de hoje não vai ser diferente. No tempo dos discípulos, começou com 12, depois foi para 70, depois foi para 120, depois se tornou o quê? Milhares de pessoas. Mas por quê? Sempre vai começar com um pequeno grupo, né? Um pequeno povo, né? E aí Deus vai realizando. Tá certo, irmãos? Deus abençoe você. Vamos orar aqui pelos pedidos de oração aqui mencionados. A irmã Jusilene pediu ore pelos seus filhos. O Tiago pediu para orar por um projeto aí, né? Que ele vai desenvolver com a igreja, né? Um projeto de cuidado com as pessoas e da comunidade, né? E fazer com que a nossa igreja seja mais vista, né? Percebida pelo trabalho realizado. A irmã Francisca pede oração aí pelos filhos e que continuemos a oração pela igreja do Cedere. Então temos aí 3 pedidos de oração. Nós vamos agora interceder por esses pedidos, tá bom? Vamos orar então, irmãos? Vamos ajoelhar, aqueles que puderem, e vamos interceder por esses pedidos. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Nós exaltamos e glorificamos o Teu nome pelo que o Senhor representa para cada um de nós, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, o Deus que cuida, que sara, o Deus que transforma a vida da gente. É bem verdade, Senhor, que às vezes a gente esmorece um pouco, desanima em virtude das dificuldades que temos enfrentado, mas nós queremos agradecer ao Senhor porque nós temos um porto seguro. Nós queremos agradecer ao Senhor porque nós temos um refúgio e uma fortaleza que é o Senhor. Então, Senhor, que nós venhamos lançar a nossa vida sobre essa fortaleza que é o Senhor. Porque o Senhor é o único que nos sustém, o Senhor é o único que nos mantém em pé. O Senhor é o único que nos levanta quando nós caímos. E é por isso que nesse momento eu quero colocar os 3 pedidos dos irmãos que aqui apresentaram. O pedido da irmã Jusilene pelos seus filhos, que o Senhor traga para os teus braços, permita que eles possam abrir o coração para ti, entregar completamente a sua vida ao Senhor e junto com a sua mãe e o seu pai se prepararem para a volta de Jesus. Peço também, Senhor, pelo pedido da irmã Francisca, pedido também pela sua família, pedido pela igreja do Cedere. Senhor, tenha misericórdia das nossas famílias, tenha misericórdia dos nossos filhos, tenha misericórdia da igreja do Cedere, tem passado por
grandes ataques, Senhor, do inimigo, têm sofrido e não tem sido fácil para eles continuarem, mas graças ao Senhor, eles estão perseverando na fé e peço ao Senhor que continue abençoando as suas vidas e fortalecendo a sua fé. Peço também pelo Tiago, tem um projeto missionário aí, Senhor, um projeto que quer colocar a igreja, Senhor, mais visível diante da comunidade, para que a igreja se torne mais relevante para a comunidade, não seja apenas vista por projetos isolados, mas que haja um trabalho efetivo nesta comunidade do São Lucas 1, como também em todos os bairros onde estão inseridas as igrejas, não somente do Bela Vista, mas todas as igrejas, Senhor. São quase 100 congregações aqui neste local, em Paraupebas. E são quase 100 pontos de luz. Então que o Senhor use cada igreja, cada comunidade, para que essas pessoas consigam avançar, para que elas consigam propagar o evangelho do reino, porque o inimigo, Senhor, tem levado trevas para a vida das pessoas. E nós temos a luz, que é o Senhor Jesus. Então que possamos avançar. E para que isso aconteça, Senhor, a gente precisa do batismo do Espírito Santo. Por favor, Deus, estenda as tuas mãos sobre nós. Estenda a tua mão sobre o teu povo, Senhor, e derrama o teu Espírito. Enche a nossa vida de poder. Esvazia, Senhor, que a gente venha esvaziar a nossa vida. Se ainda não recebemos, não é a culpa do Senhor, a culpa é nossa. E queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos esvazie de nós mesmos, Senhor, do nosso orgulho, da nossa presunção, de tudo aquilo que a gente tem feito que não te agrada, que diante dos teus olhos, Senhor, o Senhor não aceita, o Senhor não recebe porque é algo impuro. E nos ajude, Senhor, para que os nossos olhos sejam bons, o nosso coração e a nossa mente, e que o Senhor habite no nosso coração durante todo este dia e também durante toda a nossa vida. Nos prepare para o teu reino. Abençoe os pontos de Caleb, Senhor. Ali estão indo pessoas para estudar a Bíblia e peço ao Senhor que o Espírito Santo faça uma obra na vida dessas pessoas e elas sintam o desejo de entregar o coração a Ti e fazer parte do povo remanescente, o povo que está aguardando a volta de Jesus. Abençoe cada pessoa que está aqui, cada irmão e as suas respectivas famílias, como todas as famílias também do nosso distrito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, concluímos aí com sucesso mais uma reunião para a honra e glória do nome de Deus. Então, que Deus abençoe você e sua família, obrigado por estar aqui. E aí, irmãos, dá uma cutucada lá nos irmãos da sua igreja lá, manda um áudio lá, né? Eu vejo que alguns aí têm feito isso, manda uma mensagem por escrito, manda um áudio, eu agradeço aí, porque isso não é pra gente, né, irmão? É pra Deus, né? Então, manda um áudio lá, irmãos, né? Manda aquele áudio assim, de apelo mesmo, né? Irmãos, vamos acordar, Jesus está voltando, esse escudo na madrugada ajuda no fortalecimento da nossa fé. Eu não estou dizendo que isso aqui, irmão, seja a última voz, a última mensagem, que somente isso aqui, não, mas isso aqui é o quê? É um incentivo. É um incentivo para nós como igreja estar orando, estar buscando o Senhor, e isso fortalece. Isso fortalece a vida das pessoas, né? Fortalece a gente como igreja. Então incentiva lá o pessoal a estarem nessas reuniões. Provavelmente nessa quinta-feira a gente vai ter mais outra reunião. E aí, nos ajude aí nesse sentido, que nem sempre a voz do pastor é ouvida, né? Quem sabe a sua voz é mais ouvida do que a minha. Bom dia a todos, que Deus abençoe todos vocês, tá, irmãos? Amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Que Deus abençoe. Amém, minha irmã. Deus abençoe nós todos. Então, fiquem com Deus aí, que Deus abençoe grandemente, viu, irmão, seu dia, viu? E que você possa pulverizar aí, né? Aquilo que tem visto, ouvido e sentido na sua vida, que é o poder do Espírito Santo, tá bom? Deus abençoe Tiago, irmão Júlio, Renato, Raimundo, Luciene, irmã Corina, irmã Vânia, deixa eu ver quem tem mais aqui, acho que a irmã Francinete também está por aqui, irmã Marilene, Tayara, acho que eu falei o nome de todo mundo, acho que foi todo mundo aqui. Tem o irmão Carlos também está por aqui, Deus abençoe também o irmão Carlos e a sua família. Tá bom, irmãos? Bom dia para todos, viu? Deus abençoe, viu? Um excelente dia para vocês. Bom dia.